Olá, bem-vindos ao canal do Jota. Bem, hoje eu quero complementar aquele vídeo sobre criptografia, que é o livro que eu passei para vocês darem uma olhada. Então, com as aplicações de matrizes em criptografia, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada nesse cartão aqui em cima. Esse retângulo cinza que vocês vão ver aqui no canto direito, vocês clicam nele e vai aparecer o endereço do vídeo sobre o livro que eu recomendei para vocês darem uma lida. Por que eu gostaria de falar sobre aplicações de matrizes em criptografia e está essa coruja bem aqui na capa? Bom, antes disso, pessoal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal para trazer mais pessoas aqui para o canal e dessa forma eu poder trazer mais vídeos também para cá, para vocês verem. E aqui tem diversos assuntos de aplicações de matemáticas, então a gente tenta trazer para vocês. Mas eu preciso que vocês recomendem aqui o canal, que é o canal do J, e daí a gente vai trazendo mais coisas. Mas voltando à ideia do porquê que eu pus na capa a coruja, falando de matrizes, criptografia, é porque foi quase que uma questão de relacionar, né? Eu estava falando sobre criptografia. Nesse livro, quando você lê, você vai descobrir que tem muitos livros que o pessoal usa para fazer a criptografia. Um deles, principalmente, é a Bíblia, né? E, e uma das ideias que me passou é: será que na saga do Harry Potter, nos livros do Harry Potter, será que a Rowling não pôs alguma coisa de criptografia para a gente tentar descobrir? Além de toda a saga do bruxinho do Harry. Então tá aí a coruja para lembrar de Edviges e para a gente tentar então ver se por um acaso tem alguma coisa. Eu não fiz nenhum estudo, mas surgiu a ideia e eu estou passando aqui para vocês e eu vou explicar uma das maneiras para tentar buscar a criptografia. Não significa que ela possa ter usado a criptografia, não significa que seja esta forma de criptografia, é por isso que eu estou recomendando vocês lerem o livro, que lá informa diversas opções de criptografia. Bom, vamos então a como fazer aqui com as matrizes. Nós temos assim que passar uma mensagem onde ninguém possa ver, então eu na busca de alguma informação, alguma referência, eu acabei descobrindo que um professor lá de Singapura, ele acabou fazendo uma ideia de ensinar matrizes para o pessoal, utilizando a criptografia como se fosse a história de que o Harry Potter tivesse que passar alguma coisa para Hermione ou para o Rony, sem que o Voldemort conseguisse descobrir. Então ele iria passar por criptografia e daí o texto está no final, a referência, vocês busquem lá. Então eu comecei aqui com uma ideia bem simples da mensagem. Vejam que aqui é uma mensagem escrita: Olá, tracinho Harry. Ah, então, eu utilizando o Excel, eu comecei a fazer a primeira comparação. Eu pus coluna 1 e coluna 2. Na coluna 1, um traço e depois todas as letras, mais exclamação, interrogação e ponto final. E associei na coluna 2 com os números, desde o 0 até o 29. Por que eu usei a coluna 3 aqui? É porque na hora de descriptografar, então você usa a coluna 3. Mas o que é válido é essa primeira e segunda coluna no momento. A partir do momento que eu fiz isso, eu colocando a minha mensagem, eu consigo associar com os números. Por exemplo, O é uma letra, qual é o número que se associa? Você vai aqui na tabela, O, está aqui, 15. Para não perder muito tempo, então eu fiz uma programação no Excel, eu coloquei um condicional de E3, no caso E3 positivo, não é E3, é I3. Houve aqui um
engano, é I3, porque é essa coluna e esta linha, né? Então, procura valor de I3, que é o caso O, na matriz, que é essa B7 até C36. Isso é para o meu caso, que o Excel verificou, mas cada um coloca essas colunas em determinados pontos da tabela do Excel, e daí vai ter que ver direitinho qual é o seu início e o seu final para colocar aqui na tabela. E como procura valor é uma condição de que tem que procurar o elemento equivalente ao primeiro, que no caso eu queria encontrar ao valor da letra, qual seria o valor em número correspondente, olhando na tabela, então eu coloquei como índice, que ele pede, índice 2, porque ele considera a coluna 1 como 1, coluna 2 como 2. Então ele vai e me traz o número 15. Aí você, no Excel, todo mundo sabe utilizar aquela cruzinha no final e arrasta e consegue ter todas as associações aqui de cada letra com um número. A partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a fazer uma primeira criptografia em numeração. A segunda coisa que começa a usar a matriz. Então eu preciso ter duas matrizes principais, duas matrizes que vão me fazer com que eu depois multiplique e parta para fazer outras coisas ainda antes de criptografar e mandar mensagem para que ninguém consiga ler. A primeira matriz, o que eu tenho? Eu tenho aquela correspondência que eu fiz inicialmente, que eu descobri os números, né, a partir das letras, e eu vou fazer uma matriz 3×3, onde eu coloco os primeiros 3 números como se fosse a primeira coluna, os outros 3 segunda coluna, os outros 3 terceira coluna. Vou precisar de uma outra matriz, uma matriz que eu vou chamar aqui de matriz principal, que tem essa configuração 3×3, e isso realmente eu obtive lá do professor lá de Singapura, eu não mudei aqui nessa matriz, tem que dar uma pensada melhor sobre essa questão da matriz, mas eu não quis mexer porque talvez pudesse dar algumas condições diferentes na hora da resposta, então eu não mexi. E depois você vai ter que fazer a matriz inversa desta matriz aqui para fazer a descriptografia. Mas por enquanto vamos na matriz principal. Está aqui os números. E daí eu multipliquei essa matriz principal, que necessariamente não se muda, com a matriz 3×3 obtida daquela minha mensagem que eu tentei passar. Então a matriz multiplicação, o comando no Excel é essa matriz multiplicação, vai dar... Vejam que primeiramente você tem que pôr a matriz principal, que vai, no meu caso, vai de G21 até I23, ponto e vírgula. A segunda matriz que eu quero multiplicar é a matriz obtida através da minha mensagem. Então cuidado, porque a matriz não é comutativa, então tem que ser primeiro a matriz principal e multiplicado pela matriz que eu obtive da minha mensagem. Aí a matriz de multiplicação me deu essa aqui, e daí começa a surgir alguns problemas. No meu caso surgiu, e é bom ter surgido, porque podia aparecer nas 3 colunas, apareceu só em 2, mas o que acontece? Apareceu um número negativo, e apareceu um número maior do que 29. Então como é que eu vou fazer para descobrir quais são, na hora de criptografar, quais são os números que correspondem ao 43 e ao 68, se não tem esse número, e o -3 também, que não tem esse número. Então eu tive que fazer um truque aqui nessa coluna 1 e nessa coluna 2, e usei a aritmética modular. Vejam que essa aritmética modular, eu vou ter que encaminhar depois para quem for tentar descriptografar, qual foi os módulos que eu usei e quais as colunas que eu usei. Então você tem que talvez passar essa mensagem nas 2 últimas colunas. Então aqui você vai ter que pensar em fazer
9, ou então fazer uma matriz quadrada 4x4, e daí começa a ter que descobrir qual é a matriz principal, 4x4, e isso eu não pensei. Então aí essa coisa fica exclusiva para 8, 9 letras. É uma mensagem com 9 letras. Mais letras tem que estar pensando para frente. Talvez no livro talvez ajude a fazer isso, e talvez alguns estudos que eu chamaria de experimentar, vai lá e faz uma nova matriz principal. Você sabe que a de descriptografia é a matriz inversa, e daí você consegue fazer tudo o que precisa. Mas aqui você vai ter que trabalhar com aritmética modular por causa dessas questões que surgiram, negativo e números maiores que 29. No meu caso, a minha aritmética modular para isso aí, eu usei na coluna 1 a aritmética modular 20, que vai me dar essa resposta. Para quem não sabe o que é a aritmética modular, eu vou deixar aqui também nesse cartãozinho aqui, ou seja, nesse retângulo cinza aqui, vocês clicam e ali vai apresentar o vídeo que eu ensinei como é que faz o uso de aritmética modular. Não se preocupe não, isso daí é como se fosse uma aritmética que você estivesse fazendo com o relógio. Não tem nada de difícil, todo mundo já trabalhou com aritmética modular. Só ter um relógio com 12 horas, você trabalha com... Quando passou das 12 horas, a próxima 1 hora passa a ser 13 horas. Então é uma aritmética modular que você já conhece. Mas qualquer dúvida tem o vídeo que vai explicar para vocês. E para diminuir aquela numeração também, eu usei o módulo 43. Então deu esses números aqui. Surgindo então a minha criptografia. O que acontece? Quando eu coloco os números aqui, vejam que é sequencial, né? Então os 3 primeiros da primeira coluna, depois os 3 segundos da segunda coluna, os 3 últimos da terceira coluna. Então, a minha correspondência vem aqui para o número 16P, para o 17Q, para o 14N e assim por diante. Para os tracinhos é 0. Vejam que eu posso fazer de duas formas. Isso daqui é a criptografia que eu fiz em segunda criptografia, a partir de uma mensagem original. Eu criptografei, recriptografei, e é aqui que eu posso mandar para ninguém entender o que eu estou mandando. Porque só quem tem a matriz inversa e sabe qual é a matriz inversa, e quem sabe quais são os módulos, é que vai conseguir descriptografar. Mas vamos lá, a gente ainda não está descriptografando, nós estamos só fazendo a criptografia. Então, no caso, eu fiz a associação dos números que surgiram dessa matriz de multiplicação, a partir da hora que eu usei módulo 20 e módulo 43, e associei, olhando aquela mesma coisa que tinha aqui, ó, usando procura, valor, né, esse mesmo comando, só que, na verdade, passa-se agora, aqui embaixo, passa a ser, em vez de ser procurar a letra, procurar o número, é ao contrário, procura primeiro o número e depois a letra. É por isso que você, quando olha aqui na minha coluna, eu tenho a coluna 3, porque ele primeiro recebe os números e vai colocar na terceira, seria a segunda desse comando aqui, mas vejam que eu fiz aqui uma terceira coluna, para ele tem sempre a primeira e depois a segunda. Então, para a primeira etapa é 1, 2. Para a segunda etapa é 1, 2. Então, vejam que eu estou descobrindo a letra na segunda. Então, surge as letras P, Q, N, A, H, J, tá. Isso daqui tudo o Excel faz. Basta você colocar aqui na primeira e depois arrastar. Então, nesse ponto, você pode elaborar uma mensagem com as letras obtidas na segunda criptografia. Então, eu idealizei aqui, pequena, hoje não nos veremos, Iago. Vejam que as letras que nos interessam, eu coloquei em itálico, ó, P, Q, N, A, H, J. Depois, só em itálico, está o Y e os 2 pontinhos. Vejam que isso eu posso mandar essa mensagem,
ou poderia mandar essa mensagem assim, com numeração. Vejam, quando você manda com numeração, tem que tomar um certo cuidado com aqui o 01, 08, 00, 00. Você vai ter que preencher com zeros aqui entre 1 e 8 e avisar que cada letra é de 2 em 2 caracteres. Porque senão você vai ficar com dúvida se é 18 ou se é 1. Para evitar tirar essa dúvida, você coloca um zero aqui na frente, quando você vai mandar em numeração. Mas você pode mandar como mensagem e daí vai dessa forma. Vamos descriptografar agora. A pessoa que queria mandar era o Harry Potter, a pessoa que vai descriptografar é o Rony ou a Hermione. Então, o que ela tem que fazer? Você tem a sua criptografia aqui em mensagens que você transforma em número, e daí você transforma ela numa matriz 3×3, porque são 9 letras. Então, é sequencial de 3 em 3, vejam que é 16, 17, 14, 1, 8, 10, 0, 0, 25. Tem que ser dessa forma. Eu tenho a minha matriz inversa da matriz principal. Como eu falei, a matriz inversa vocês vão ter que aprender. Isso é bom até para aprender. Então, a matriz inversa vocês podem descobrir por comando, mas é interessante você entender o que é uma matriz inversa. Então, a matriz inversa daquela minha matriz principal é essa aqui. Então, eu recebi essa informação que eu transformei numa matriz, tenho uma matriz inversa, faço a multiplicação da matriz inversa pela segunda criptografia, matriz da segunda criptografia, e obtenho uma matriz de multiplicação. Como vem associado as duas últimas letras qual é o módulo que eu tenho que passar, módulo 20, módulo 43, então o que acontece? Eu daí tenho que usar aritmética modular e aritmética modular na primeira e na última linha. Vocês podem verificar que sempre eu descobri que poderia ser 20 e 43, mas poderia ser 20 e 20, desde que não ficasse com números maiores, não ficasse com número negativo. Então vocês vão ter que trabalhar em cima disso. Talvez encontre uma maneira mais fácil de resolver isso. Aí a mensagem, você comparando depois de descriptografada com a mensagem inicial, você sabe que é o Olá, Harry. Bom, as referências, pessoal, onde eu tirei isso é do professor Chua, lá de Singapura. A foto é de uma coruja, né? E a música é Edviges Tema, do Harry Potter. Pessoal, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado, pessoal.